parecidos com o nosso Salvador Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Bom dia. Graça e paz de Jesus a todos. Como é bom ter você aqui nessa manhã, como é bom ter você que acompanha também pelas plataformas digitais. Nós começamos um tema muito importante e encorajador. Eu tenho que dizer a você que para mim é um dos temas mais encorajadores que nós meditamos ao longo do ano. O tema é gratidão. É curioso que gratidão não é uma coisa que vem espontânea para nós seres humanos. Você pode olhar, quantos aqui têm filhos? Quantos têm filhos? Você não teve que ensinar o seu filho a ser ingrato, mas você tem que ensinar seu filho a ser grato, não é verdade? Quando ele ganha um presente de alguém, ou mesmo quando você senta à mesa para tomar uma refeição, você fala, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. Porque isso não vem natural no ser humano por uma razão muito simples. Todos nós somos contaminados pelo pecado, é a história do livro de Gênesis. E eu creio que esse tema vai nos desafiar, mas também vai trazer muito encorajamento para a nossa vida. Porque quem é grato é mais feliz. Pode apostar. É mais gostoso conviver com quem é grato. Você sai com alguém, vai num lugar e a pessoa aprecia, ela fala, puxa, você viu como isso aqui foi legal? Você viu como aqui... Não é? Agora, quando você sai com quem é ingrato, não importa onde você vai, não importa o que você faz, você leva no melhor restaurante, o cara dá um jeito de reclamar da comida, do cardápio, do garçom. Então é muito chato conviver com quem é ingrato. Eu já agradeço a Deus porque convivo com vocês, aqui só tem gente grata, né? Isso. Eu estava vendo outro dia, enquanto estava meditando na mensagem para essa série que nós abrimos hoje, que 9 músicas foram consideradas as mais ouvidas agora recentemente, talvez há uns 2 meses. Essas músicas juntas tiveram em 24 horas 65 milhões de reproduções. Dá para imaginar um negócio desse? Uma música sendo tocada 65 milhões de vezes em 24 horas. Bom, isso deixa claro que nós, seres humanos, temos sim uma fome poética, uma fome por música, uma voracidade para consumir aquilo que é belo. Eu gosto muito da explicação que o teólogo chamado George Campbell Morgan disse a respeito dessa necessidade, por assim dizer, que nós temos. Ele diz assim: existem estados da alma que só podem ser expressados na poesia e na música. E faz sentido, porque algumas coisas que nós queremos expressar com o nosso estado de espírito, parece que apenas dizer de uma maneira convencional não é suficiente, não é? É por isso que na nossa experiência nós logo notamos que tem música para cada contexto. Quando você vai à academia, e eles tocam a música na academia. Tem até playlist de academia. Ora, que tipo de música que toca lá na academia? Hã? Isso, faz tempo que vocês não vão na academia, né? Peguei, entendi. Mas você sabe qual que é. Aquela, não é, meu amigo DJ? Para dar o gás ali, para você ficar animado. Alguns esportes, inclusive, proíbem o uso de música durante a execução de uma competição, porque eles falam de doping musical. Por causa da capacidade de produzir em você uma dedicação maior do que sem esse recurso. Agora, quem imaginaria ir num jantar romântico, num jantar bonito, à luz de vela, e ter a música do Tiririca tocando? Estraga tudo, não é? Por quê? Porque tem música certa, tem música para aquele momento que comunique de fato o que nós temos no nosso coração. E a Bíblia é rica nesse sentido, de tratar da poesia, de tratar da música, como um canal pelo qual nós expressamos o estado da nossa alma. Por isso que um dos mais longos livros da Bíblia é o livro dos Salmos. É uma coleção dessas expressões do nosso coração. E hoje, para tratarmos do tema de gratidão, nós vamos meditar em Êxodo, capítulo 15. É uma poesia, uma canção linda, mas é longa para o tempo que nós temos aqui. Então nós vamos meditar apenas nos 2 primeiros versículos. Êxodo, capítulo 15, versículos 1 e 2. Enquanto você localiza, papai e mamãe,
eu preciso te informar que as crianças se deslocaram do nosso refeitório e estão lá na quadra coberta, numa atividade com o programa da UANS. Então, quando você sair, se o seu filho não estiver ali, não é porque foi arrebatado antes de você, ele está lá na quadra coberta. Êxodo 15, 1 e 2. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Você se lembra no livro de Êxodo da história de Moisés sendo o instrumento de Deus para que o povo deixasse o Egito? E diria que a primeira grande ação redentiva de Deus, a primeira grande ação de Deus para salvar aquele povo, se dá por ocasião da Páscoa. Lembra o sacrifício do cordeiro, o sangue nos umbrais, e nós podemos dizer que o povo saiu redentivamente por um processo de salvação divino por meio do sangue do cordeiro. Mas depois disso eles saem peregrinando já a caminho do deserto, e pouco tempo depois, Faraó vem com os seus soldados, os seus cavaleiros, os seus carros de guerra, e procure imaginar essa cena por um instante. Você tem a nação mais poderosa do mundo antigo, a nação mais preparada belicamente, com equipamentos de guerra, perseguindo uma multidão de milhões de escravos, homens, mulheres, velhos, crianças. E eles conseguem ver que este exército está se aproximando deles. O líder é Moisés, que está buscando a direção de Deus. Não é fácil liderar, dirigir. E de repente Moisés se dá conta de que chegou, por direção divina, numa sinuca de bico. Na frente, um mar. Atrás, um exército. Humanamente falando, é uma situação de desespero absoluto. Então Deus dá aquela ordem a Moisés, que parece tão absurda: olha, estende o seu cajado sobre as águas. E quando as coisas são muito difíceis na vida, tudo que podemos fazer é agir pela fé, confiar em Deus e obedecer o que Deus nos diz, mesmo quando parece absurdo. Porque quando nós fazemos seguindo o que diz a palavra de Deus, mesmo que nos pareça absurdo, é um ato de confiança, de que Deus sabe o que faz e que Deus é poderoso para fazer. E ao fazer isso, o mar se abre, e você tem uma parede de um lado, uma parede do outro, para que o povo de Israel possa atravessar aquele mar a pé enxuto. Em 1956, a primorosa atuação de Charlton Heston, Os 10 Mandamentos, imortalizou essa cena. E não sei se você vai lembrar, mas no passado, acredite você, um canal de televisão, durante a Semana Santa, passava só filmes com temas de fé. E eu assisti, não na década de 50, tá? Assisti um pouco mais para cá, na década de 70, por ali. Eu assisti os 10 Mandamentos, talvez picado, porque ele é longo, né? E lembro dessa cena, quando o mar abre, uma parede de um lado e do outro. Mas os mais jovens que não viram esse clássico, talvez assistiram pelo menos O Príncipe do Egito, com canções maravilhosas, não é? Uma delas é If You Believe, né? When You Believe, né? It can be miracles when you believe, though hope is fragile, it's hard to kill. Lembrou? Quando você... Ou para a gente deixar mais brasileiro, se você assistir a superprodução da Record, homônimo, Os 10 Mandamentos de Moisés, assisti todos esses. Todos pegam essa cena, porque é a grande cena da história. Quando o mar se abre, dramaticamente esse povo passa a pé enxuto, chega do outro lado e eles olham e veem o mesmo mar se fechar
engolir os seus adversários. Aqueles soldados que escravizaram os seus pais, que os escravizaram, aqueles que humilharam as pessoas, exploraram as mulheres, bateram nas suas crianças, aqueles que mataram os seus familiares, aqueles que eram tão mais poderosos, aqueles que tinham tantos recursos, de repente você olha para trás e você não fez nada que estivesse em seu poder para se livrar daquilo. Você simplesmente, pura e simplesmente, obedeceu o que Deus te disse para fazer. E você olha para trás e o mar, que para você foi a salvação, um caminho de vida, para eles foi a sua sepultura. Como responder? Como a alma pode responder a uma situação de livramento tão grande, tão dramática, tão inesperada? Moisés encontrou uma maneira: cantar. E não é um canto que foi programático, não foi um plano, foi uma gratidão em que Moisés colocou a alma, o coração na sua própria voz. E aqui algumas lições que eu gostaria de pensar, para que levemos conosco enquanto meditamos nesse texto. Primeiro, o versículo 1 diz assim: então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. E note que o versículo destaca por duas vezes, enfaticamente, em um versículo: cantarei ao Senhor, cantaram ao Senhor. O ponto é muito simples, nós precisamos reconhecer o Senhor na nossa jornada. Você deve ter notado que há um conector nesse versículo, então. Quer dizer, quando ele olhou para trás, quando esse povo olhou para trás, eles viram algo especial aconteceu. E é a mão de Deus. Foi Deus quem fez isso, não fomos nós. Embora Moisés tivesse levantado o cajado e seja um líder excepcional e digno do nosso apreço, ele não fala a respeito dele nessa canção, ele não fala a respeito de Arão nessa canção, ele não fala sobre Miriam, nenhum deles. O objeto da adoração, o objeto da gratidão, a audiência em que se expressa a gratidão pela bênção recebida, não é outro a não ser o Senhor. Cantarei. Note, cantarei é um verbo que implica no seguinte: eu decido, eu estou decidido que eu vou cantar para Deus, eu escolho cantar para Deus. Se você é como eu, algumas vezes nós não sentimos muito o desejo de cantar para Deus. Algumas vezes nós não sentimos nem o desejo de expressar gratidão, porque a vida está tão complicada. Tudo bem, eu saí lá do Mar Vermelho, mas estou olhando para frente, já tem um deserto me esperando. Mas Moisés, quando afirma cantarei, ele diz assim: eu estou decidido, eu vou ter um coração grato, eu vou agradecer a Deus, não importa o que tem para frente, eu sei o que Deus já resolveu atrás, e quando eu olho para trás eu vejo as grandes obras de Deus na minha vida. Se você pudesse parar por um instante, hoje, agora, e pensar um pouco o que Deus já fez na sua vida. Qual é a sua história? De onde você veio? Quantos livramentos Ele já te deu? Outro dia eu atendi um jovem que passava algumas dificuldades, até algumas ameaças. Eu disse a ele: você já viu quantos livramentos Deus te deu até aqui? Ele falou: foram muitos os livramentos. Mas às vezes nós não paramos para olhar e pensar nisso. Porque quando nós paramos e olhamos e vemos o que Deus já fez, como nos carregou até onde nós estamos, a única resposta cabível é cantar a Deus, é agradecer a Deus, é expressar do mais profundo do seu coração o seu louvor. Ao mesmo tempo que isso nos leva que a omissão de não ter nenhum personagem humano nessa canção, nesse poema, não tem Moisés, não tem Miriam, o fato de não ter nenhum objeto sofisticado ou místico como o cajado de Moisés nessa canção, nos mostra o seguinte: que nenhum de nós deve, em situação alguma, idolatrar o meio, porque Deus usa o meio, Deus usa pessoas, Deus usa objetos, Deus usa espaços, Deus usa, no português coloquial, coisas. Mas nós não podemos idolatrar pessoas, coisas, objetos, porque o assunto todo é como Deus vai agir.
E eu penso que o que rouba do nosso coração a nossa gratidão é que algumas vezes nós passamos a idolatrar o meio. Eu tenho esse emprego, e se eu perder esse emprego, então eu não vou ser grato a Deus. Nós passamos a idolatrar o meio. Eu tenho essa casa, e se eu perder essa casa aqui, então eu não vou ser grato a Deus. Eu tenho esse contato, e se eu perder esse contato aqui, eu não vou mais ser grato a Deus. Eu estou idolatrando o meio, e não o Deus que é o causador de todas as coisas. Eu estou idolatrando as bênçãos de Deus, e não o Deus que me carrega a pé enxuto por meio de um mar que sobrenaturalmente Ele abriu. E nós vemos essa grande virtude, se é que eu posso dizer, em Moisés. Em nenhum momento ele se posiciona como sendo o causador. Mas nós algumas vezes deixamos a nossa gratidão e a nossa alegria se dissipar, porque nós idolatramos os meios e idolatramos as bênçãos. Note que na parte B do versículo nós temos essa confirmação da grandeza de Deus, a sua grandeza providencial. Diz assim na parte B: pois Ele, o Senhor, triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Em outras palavras, Deus fez o que Israel jamais poderia ter feito. Deus fez. E como imaginar um punhado um bando de escravos lutando contra o exército de Faraó? Deus fez o que Israel não poderia fazer. É por isso que a Bíblia é repleta de exemplos de gente que canta nesse momento. Há uma história no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 2, que é a história de Débora, uma mulher que exerceu grande liderança em Israel. E houve uma vitória contra o general Císera, um homem duro, ruim, um cananeu, e Jabim. E no capítulo 5 de Juízes, versículo 2, ela diz assim, numa canção: ouçam reis, prestem atenção governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Quando você vai nas páginas da Bíblia, você vai ver isso: Moisés louvando a Deus, Débora louvando a Deus, Ana louvando a Deus, Maria louvando a Deus, cada um deles por olhar para uma situação e dizer: o que está acontecendo aqui é algo tão especial que somente Deus poderia ter feito isso em minha vida. Como é que está a sua percepção em relação a isso? Porque se tudo que você tem, você pensa que é fruto de você mesmo, ou se as suas bênçãos, os meios que Deus colocou na sua vida são mais importantes, cada vez que isso for levado ou tirado de você por alguma razão, o seu coração perde a alegria da gratidão. Algumas vezes, queridos, nós nos deparamos com isso, todos nós. 2001, se você me permite um exemplo particular, pessoal. Em 2001, eu tinha um programa de televisão em rede nacional no Brasil. Só que em setembro, 11 de setembro, houve um atentado nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas. Lembram disso? E o programa de televisão que eu tinha em rede nacional era financiado por pessoas que perderam muito dinheiro por causa daquele atentado. Empresas tiveram prejuízos enormes. E as pessoas que financiavam aquele programa não podiam mais financiar. Então eles disseram: Leandro, nós sentimos muito, nós queríamos continuar patrocinando, não conseguimos mais. E você acorda pensando: e agora? O que faço? Mas eu pensei o seguinte: o Deus que me colocou em televisão, em rede nacional, é o Deus que sabe se o melhor para mim e para a obra dele, e para o reino dele, é que eu não esteja em rede nacional mais. E louvado seja Deus por isso. Agora, é uma jornada aprender a confiar em Deus quando as coisas não acontecem exatamente como nós não desejamos. Mas nós não podemos idolatrar o meio. Sabe por que as pessoas mudam, os negócios mudam, o trabalho muda, mas o Deus Todo-Poderoso não muda. Ele permanece o mesmo. E quando o meu coração está nele, quando eu confio nele, eu encontro razão para cantar e razão para celebrar com alegria. Vamos para o próximo ponto. Primeiro é reconhecer o Senhor, e o segundo é receber o Senhor.
Não nos basta olhar para Deus como quem contempla as cataratas do Iguaçu, mas nunca andaram lá de bote, nunca sentiram a água respingar sobre o seu corpo. É preciso receber Deus, desejar Deus na vida. E veja como Moisés coloca isso na canção. Ele diz: o Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é o meu Salvador, é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu pai, eu o exaltarei. Você percebeu os pronomes possessivos nessa poesia? Ele diz assim: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Deus. Note, vai além de dizer o Senhor me fortalece, porque o Senhor fortalece, mas ele vai além disso, ele diz: o Senhor é a minha força. Ele vai além de dizer: eu fiquei tão inspirado, emocionado, tocado, que eu fiz uma canção para o Senhor. Não, o Senhor é a minha canção. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu Deus. Isso muda tanto a nossa maneira de encarar a vida. Porque a verdade é que eu e você corremos o risco de colecionarmos pequenos deuses na nossa caminhada. Nós cantamos para Deus, pedimos a força de Deus, mas não recebemos totalmente Deus em nossas vidas. Eu gosto como Charles Spurgeon escreveu considerando esse texto. Ele diz assim: o texto não diz o Senhor me dá força, mas o Senhor é a minha força. Quão forte é um crente, digo com reverência. Ouça com muita atenção. Quão forte é um crente, digo com reverência. Ele é tão forte quanto Deus. O Senhor é a minha força. Há momentos na vida que nós olhamos e pensamos: eu não vou suportar isso. Eu não aguento isso. Isso está acima da minha capacidade. E a vida é cheia de situações como essa. É o exército vindo atrás de você e o mar à sua frente. Mas quão forte você é? Às vezes eu ouço alguém dizendo: eu não consigo vencer as drogas, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer essa infidelidade, eu não consigo vencer esse trauma, eu não consigo vencer esse comportamento na minha vida, eu não consigo vencer esse pecado na minha vida. Mas quão forte é você? Você é tão forte quanto a presença de Deus está na sua vida. Se lá na Páscoa o livramento se deu pelo sangue do Cordeiro, na abertura do Mar Vermelho nós vemos a presença e o poder de Deus sendo manifestado. É essa convicção que deve nascer no nosso coração. E veja o que acontece, o que se desdobra disso. Aquele que tem Deus como a sua força, terá Deus como seu cântico. Aquele que tem Deus como seu cântico, terá Deus como sua salvação. Aquele que tem Deus como a sua salvação, exaltará o Senhor. Porque Deus é tudo o que você precisa. Nós desfrutamos das outras coisas, é muito bom. Nós agradecemos pelos outros relacionamentos, é uma bênção. Mas no final de tudo, o que realmente precisamos é desse relacionamento com Deus. Quando eu me converti, no início da minha conversão, eu frequentava muito uma livraria evangélica em Suzano, chamada Ebenezer. Quem tocava a livraria naqueles dias é o meu amigo Luiz. Hoje é o sobrinho dele, o Everton, que toca a mesma livraria, está ali em Suzano, em outro local. E eu me lembro que na hora do almoço, eu passava nessa livraria para ver alguns livrinhos, tinha vontade sempre de comprar algum livro, e claro, comprar algum LP, né? E era comum, naqueles dias, encontrar alguém que tinha se convertido há pouco tempo e que ia lá e lia a capa do livro. E via uma capa que tinha uma mensagem bonita, às vezes. Eu vou pegar uma assim, simples. Uma mesa no deserto. E aquela pessoa nova convertida dizia: ai, graças a Deus que tem uma mesa. Ela nem lia o livro. Mas só de ver aquele título e entender o relacionamento que tinha com Deus, ela já agradecia pela capa, pelo título que lia. E quando começamos a nossa caminhada com Jesus, não é assim? O coração está tão cheio de alegria, tão cheio de vida, tão cheio de ânimo, mas aos poucos nós vamos sendo minados aqui, acolá, aqui, acolá. E quando nos damos conta, não conseguimos sequer agradecer, porque nós idolatramos a bênção e o meio, e não o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero realmente convidar você hoje
a primeiro olhar para trás como fez Moisés. Porque quando nós olhamos para trás na história da Bíblia, nós vemos o quê? Que Deus agiu, amém? Deus agiu de uma maneira excepcional. Então eu e você olhamos para trás e já sabemos, bom, se o Senhor for a minha força, se o Senhor for a minha canção, o Senhor será a minha salvação e eu vou exaltar a Deus, porque Deus estará comigo. Mas e quando eu olho para frente, aqueles desafios de um coração não descansado, cheio de ansiedade e insegurança? Abra em Apocalipse, se você pode, capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, diz assim: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu santo nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados. Veja que beleza! Você olha para trás e vê Moisés cantando uma canção, porque Deus abriu o Mar Vermelho. Aí você olha lá na frente, lá no Apocalipse, num período depois da grande tribulação, e aqueles que sobreviveram à grande tribulação, entre judeus e não judeus que sobreviveram à grande tribulação, e eles estão agora diante de Deus, e vendo que Deus fará justiça, o texto diz assim, e eles entoaram, qual cântico? Um cântico de Moisés. Mas se você comparar os dois, não é que ele é o mesmo cântico ipsis literis, palavra por palavra ou literalmente. Ele é o mesmo cântico no sentido de que, assim como houve uma grande redenção, uma grande salvação, um grande livramento, e Deus é o objeto da nossa adoração, ao longo da nossa história Deus continua salvando, ou seja, Deus salvou, Deus salva e Deus salvará. E quando nós olhamos lá na frente, nós podemos descansar o nosso coração, sabendo que um dia nós cantaremos a mesma canção, porque há um futuro glorioso à nossa espera. Há um tempo em que venceremos todas as tribulações da vida. Há um tempo que estaremos na presença de Deus e nossas alegrias serão indizíveis. E se nós entendemos isso, eu te pergunto, não deveria mudar o nosso coração para termos um coração grato? Eu vi outro dia uma pessoa que estuda fenômenos naturais, e ele disse o seguinte, ele é um climatólogo, eu nem sabia que isso existia. Ele disse, nós falamos tanto da natureza, e de 30 anos, e de 50 anos, mas esse tempo é muito curto quando se pensa em natureza. E nós, quando falamos da nossa vitória, do nosso triunfo, da nossa salvação, pensamos de maneira tão pequena, 10, 20 anos. O que são 100 anos, ainda que fossem 100 anos de sofrimento, se comparados ao que Deus tem para nós por toda a eternidade? Você pode ser grato por tudo que Deus já fez no passado. Você pode e deve ser grato por tudo que Deus está fazendo agora, no presente. Você pode e deve ser grato por tudo que a Bíblia já nos diz que Deus fará no futuro. Eu gostaria de lembrar você dessa, se nós temos nessa passagem a ideia de reconhecer o Senhor. Se nós temos nessa passagem do Êxodo esse princípio de que nós devemos receber o Senhor. Deus tem que fazer parte da nossa vida. Está também implícito nesse texto e outros textos a importância de nós recitarmos a grandeza de Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Eu e você temos muitas razões para agradecer a Deus. Pai, aqui estamos nós na Tua presença, gratos por tudo que
o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará, mas muito além disso, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa canção, o Senhor é a nossa salvação, e por isso exaltamos o Teu santo nome, Pai. Ajuda-nos em nossa caminhada, em nossa jornada, a reconhecermos e termos um coração grato a Ti. É nossa oração nesse dia, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.